Meus queridos e minhas queridas do meu coração, professor Alan Mesquita Pinheiro aqui, dando sequência às nossas aulas de processo do trabalho para aprimoramento, seja para graduação, seja também para preparação do exame de ordem primeira e segunda fase. Me sigam aí no meu Instagram, Alan Mesquita Prof. E lá eu trago para vocês não só conteúdo de direito material e processo de trabalho para primeira e segunda fase, como também do dia a dia forense. Então, como que faz audiência, dicas e tudo mais. Vamos lá, galerinha. O tema da vez, o tema do momento agora, seria a questão de recursos. Só que agora nós vamos adentrar nos recursos em espécie, tá? Deixa eu olhar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer um quadro com a linha do tempo, um mapa de todos os recursos. E no material que eu vou fornecer para vocês, haverão todos os pormenores que vocês precisarão saber. O que é importante é vocês saberem que em que momento que se encaixa determinado recurso. E depois, com o material, vocês conseguem lá, então é possível iniciar e... show, beleza? Vamos a ele então? Bora lá? Galerinha do meu coração, seguinte, quais são as nossas instâncias trabalhistas? Vara do Trabalho. Vara do Trabalho é a nossa primeira instância, deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Eu estou pequenininho aqui, ó. Acima da Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Acima do TRT, Tribunal Superior do Trabalho. Acima do TST, a Seção de Dissídios Individuais, é um órgão que tem dentro do TST. E acima da SDI, o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem até aqui? Show? Bacana? Maravilha. Galerinha, distribuída a reclamação trabalhista. Vai ser expedida a notificação. Vamos imaginar, por exemplo, que você pediu uma tutela de urgência. Tutela de urgência. Era uma gestante que foi dispensada grávida e você requer que ela seja reintegrada de imediato. Pergunta: as decisões interlocutórias, que é a natureza jurídica dessa decisão, são recorríveis? Atenção, no processo do trabalho, via de regra, serão recorríveis, mas não na hora. Serão recorríveis, mas não na hora. Nunca pode falar que não cabe recurso, porque pela regra geral, a decisão interlocutória será recorrível, porém, por ocasião da prolação da sentença. Não é nosso caso aqui. Alan, essa decisão que julga a tutela de urgência tem natureza de sentença? Pois fim ao processo? Não. É um despacho que só determina o andamento? Também não. É uma decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória, o processo do trabalho não prevê recurso próprio. Mas, Alan, no CPC, deixa o CPC lá. Deixa ele quieto. Aqui, já que nós não temos recurso próprio, caberá contra esta decisão mandado de segurança. Sim, é uma petição inicial que eu vou distribuir no TRT contra essa decisão do juiz que indeferiu. Tudo bem até aqui? Show? Bacana? Vamos dar sequência aqui. Tá bom, Alan. Seguiu com o processo. O juiz proferiu uma sentença. Só que, Alan, nessa sentença, vamos mudar de lozinha, eu pedi horas extras e dano moral. Deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Tá bonitinho. Só que na sentença o juiz julgou procedente as horas extras e não falou nada sobre o dano moral. Ele ficou quietinho, ficou em silêncio. Quando o juiz nada diz, você ganhou ou perdeu? Gente, quando o juiz nada diz, ele nada diz. Tudo bem? Não posso interpretar o silêncio dele como qualquer coisa. Então, neste panorama, cabe o que a gente denomina de embargos de declaração. Porque essa decisão, ela possui um vício, tá? Nos embargos de declaração, eles vão caber quando houver, deixa eu ver se apareceu para você, ó, omissão, contradição, obscuridade. O que é omissão? Você pediu duas coisas, o juiz só falou de uma. Contradição, no início o juiz fala que você ganhou, no meio ele fala que você perdeu. Obscuridade, é aquela que você lê e não entende. Eu gosto de chamar de recuperação judicial e falência no direito empresarial, tá? Pode dizer de uma forma brincalhona. O prazo dos embargos de declaração são de 5 dias, tudo bem? Atenção, embargos de declaração tem por via de regra o efeito de somente reparar esse probleminha da sentença, é só para consertar. Tanto é que ele é um recurso que ele é feito para o próprio julgador. O juiz que prolava a sentença se apresenta os embargos para ele mesmo. Só que ele pode, às vezes, ter o que a gente chama de efeito modificativo ou infringente. Querem um exemplo? Eu vou trazer aqui um para vocês, a nossa lousinha, para vocês interpretarem. Ó, foi distribuída uma reclamação trabalhista.
tá certo? Em contestação, você arguiu prescrição bienal. Ó, passou dos 2 anos. Na sentença, o juiz ignorou o que você falou na sua contestação e julgou tudo procedente, condenando a pagar tudo e mais um pouco. Pergunta: cabe embargo de declaração? Cabe, porque o juiz se omitiu dessa arguição de prescrição. Ao apresentar os embargos de declaração, essa decisão pode mudar? O que vocês acham, gente? Pode. Se o juiz acolher a prescrição bienal, vira por completo. Nessa toada, o juiz é obrigado a intimar, tá aqui para vocês, ó, intimar a parte contrária, dando prazo de 5 dias para que ela possa, então, se manifestar. Tudo bem até aqui? Atenção! Embargo de declaração não requer preparo, custas ou depósito recursal. Os recursos, entre aspas, gratuitos, têm punição se você manejá-los de maneira equivocada. Então, vamos lá. Apresentei os embargos de declaração e o juiz entendeu que eles eram protelatórios. Eu estou submetido a uma multa. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Ó. Multa não excedente a 2%. Ai, Alan, mas eu sou terrível. Eu sou teimoso. Fui lá e apresentei um segundo embargo de declaração. Atenção, o juiz eleva a multa. E essa multa vira condição para recorrer. Alan, não entendi. Sabe o depósito recursal, gente, que eu falei para vocês? Então, neste caso, para você recorrer depois de recurso ordinário, além das custas do depósito recursal, você tem que depositar a segunda multa. Então, atenção. A primeira multa, eu não preciso pagar na hora. A segunda multa, eu preciso depositar por ocasião do meu recurso se eu quiser que ele seja conhecido. Alan, e se eu sou tão teimoso e apresento um terceiro embargo de declaração? O juiz nem analisa. Tudo bem? Show? Bacana? Mara? Vamos voltar então aqui para a nossa linha do tempo recursal. Alan, já interpus um recurso de embargo de declaração. Ou a decisão não tinha nenhum vício. Cabe recurso ordinário, artigo 895, inciso 1 da CLT, tá? Temos aqui, o prazo são de 8 dias, tudo bem? No material, tudo bonitinho para vocês. Só que eu preciso mostrar para vocês o que acontece quando você interpõe um recurso. Deixa eu até olhar para vocês aqui, ó. Quando você interpõe recurso contra a sentença, você protocola direto no TRT? Não. Você protocola perante o juiz o ACO, o juiz que proferiu a decisão que você pretende reverter. Sério, Alan? Sério? É meio doido isso, né? É, mas é perante o próprio juiz. Porque ele vai fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Então, vamos lá. Juiz da primeira vara do trabalho de Guarulhos. Eu interpus recurso contra a sentença dele. Recurso ordinário. O que ele vai fazer? Juízo de admissibilidade recursal. Ele vai verificar se você preencheu os pressupostos, se é o recurso cabível, se foi no prazo, se tem preparo. Nesse momento, o juiz pode receber o recurso e quando ele recebe o recurso, ele intima a parte contrária para apresentar a posição contrária às contra-razões nos termos do artigo 900 da CLT. Contra-razões ao recurso ordinário. Não é somente ao recurso ordinário. Pergunta valendo milhões, né? Milhões de estalecas. Galerinha, qual é o prazo das contrarrazões? Muitos vão falar 8 dias, porque é a regra geral dos recursos. Lembra que o recurso extraordinário tem prazo de 15 dias? Então a melhor resposta é o prazo do recurso. Se o recurso tiver prazo de 8 dias, as contrarrazões 8 dias. Se ele tiver prazo maior, no caso extraordinário, o prazo do recurso extraordinário. Show? Bacana? Agora, pode acontecer, por exemplo, gente, deixa eu voltar aqui para o nosso material, do juiz negar seguimento. O juiz chega para você e fala assim, ó, negado seguimento, porque você, sei lá, perdeu o prazo do recurso. Negado seguimento tem um recurso próprio que a gente chama de agravo de instrumento, tá? Até eu deixo ele aqui, ó, para vocês, ó, agravo de instrumento, artigo 897b. Então eu gosto de fazer até de uma forma bem lúdica. Negado seguimento, agravo de instrumento. Negado seguimento, agravo de instrumento. Show de bola? Bacana? Maravilha? Alan, esse agravo de instrumento tem alguma questão especial? Tem, gente. Você precisa depositar
50% do depósito recursal do recurso que você quer trancar. Alan, ficou confuso para mim. Explico. Para você interpor o recurso ordinário, você não gastou 13 mil? Sim. Para interpor agora o recurso de agravo de instrumento, você vai ter que pagar metade dos 13 mil. Quem paga essa conta? O cliente. Já pensou você ligando para o cliente? Só é cliente, né? Eu preciso de mais 6,5 mil, porque deu chabu, o juiz lá, tchum. Chato isso, né, gente? Meio complicado pra gente. Atenção, e aqui vem uma dica surpresa. Os embargos de declaração podem ser manejados quando houver manifesto equívoco na análise dos pressupostos recursais. Então, por exemplo, você interpôs o recurso no 9º dia, porque você considerou um feriado e os prazos são contados em dias úteis. O juiz ignorou esse dado. E por conta disso não conheceu do recurso. Antes de interpor agravo de instrumento, você opõe embargos de declaração, porque ele não tem custo. Show? Beleza? Bacana? Top, top, top. E ainda tem uma outra possibilidade de recurso aqui, mas para ela eu preciso fazer um desenho um pouco maior. Ó, vamos imaginar que na sentença você pediu horas extras e dano moral. Deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Pronto, agora está bonito. O juiz deu as horas extras e negou o dano moral. Ambas as partes foram intimadas, reclamante, reclamado. A reclamante não quis recorrer no que a gente chama de recurso voluntário ou recurso independente. Ela falou, eu não vou recorrer porque esse dano moral era pouco mesmo. Eu prefiro deixar quieto, transitar em julgado. Só que, paralelamente, o prazo dela está correndo da reclamada. A reclamada recorreu. Qual o recurso que a reclamada interpôs contra a sentença, gente? Recurso ordinário, no prazo de 8 dias. O juiz fez o juízo de admissibilidade, recebeu o recurso, intimou a reclamante para apresentar contra-razões. Nessa hora, a reclamante ficou brava. Poxa vida, se eu soubesse que ia fazer dessa forma, eu tinha recorrido, porque agora eu vou ter que esperar o tempo passar da mesma forma. Ai, que droga! Ai, que raiva! Ai, que chato! Complicado, né? Mas atenção, ela pode fazer alguma coisa? Pode. Ela pode fazer o que a gente denomina, gente, de interpor neste momento o famoso recurso adesivo. Alan, o recurso adesivo é um recurso? Não, recurso adesivo não é um recurso. Recurso adesivo é uma forma de interposição. O recurso que ela poderia ter apresentado lá quando ela foi intimada e ela ficou quieta, ela apresenta agora. Nossa, que lindo, Alan. Então ela está tendo vantagem, porque ela devia ter recorrido e não recorrer, agora está tendo essa chance? Tem um preço. Como diria nosso querido Charlie Brown Jr. Chorão, né, saudoso, o preço. Qual é o preço? Vamos colocar aqui o material para vocês. O preço é o seguinte. Já que ela optou em recorrer de maneira adesiva, ela fez o seguinte pensamento. Tem o recurso ordinário do empregador. Ela foi e apresentou um recurso ordinário adesivo. E por que adesivo? Porque ele está pegando carona no recurso da outra parte. Isso pode ser usado por uma parte ou por outra. Tudo bem? Qual é o problema? Digamos que o recurso da empresa tenha sido intempestivo e não vai ser conhecido, não vai ter seu mérito analisado. Esse recurso cai, o que acontece com o adesivo? Cai também. Já foi perguntado pela FGV uma pergunta muito inteligente. Em primeiro lugar, para ter o adesivo, eu só posso manejá-lo em algumas situações. Deixa eu abrir o materialzinho aqui para vocês verem que o materialzinho está completaço, tá? Trouxe aqui para vocês tudo bonitinho. Ó, o adesivo exige sucumbência recíproca. Entendo como sucumbência recíproca, você ganha e perde. Não ganha horas extras e pedido moral? Pronto. E que a outra parte recorra. Ele só cabe em 4 hipóteses: recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos ao TST. E ele segue a sorte do recurso principal. Caiu na FGV assim, ó. Alan entrou com a ação, ganhou horas extras, perdeu o moral. Alan não recorre. Tudo bem? Mas a empresa recorre. Quando eu sou intimado para as contra-razões, eu apresento o meu recurso ordinário adesivo. Peguei carona. A empresa olha o meu recurso adesivo e vai apresentar contra-razões. Aí ela fala, esse recurso do Alan tem chance de dar certo.
Existe alguma forma dela fazer com que o recurso não pegue carona? Tem. Lembra que eu falei que os recursos pegam carona e se o recurso principal não for conhecido, o outro cai junto? Tudo bem. Aqui nesta hipótese, se a parte desistir, e desistência é uma das hipóteses de não conhecimento do recurso, o recurso adesivo cai junto. Isso já foi objeto de pergunta na primeira fase do exame da FGV, hein, gente? Beleza? Show? Bacana? Dando sequência aqui aos nossos argumentos. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, já vimos mandado de segurança, agravo, embargo de declaração, recurso ordinário, contra-razões, agravo de instrumento e o adesivo. Alan, finalmente, meu recurso ordinário subiu para o TRT. Legal. Lá no TRT ele vai ser distribuído para uma das turmas, que vai ser designado um desembargador relator. Alan, esse relator de maneira monocrática. O que é monocrática, gente? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Sozinho, né? Às vezes no silêncio da noite, sozinho, ele decide. A regra das decisões nos tribunais, gente, é que as decisões sejam colegiadas, sejam tomadas pelo conjunto dos desembargadores, não por uma pessoa ali, alone dark age, ok? Nesta situação, onde ele decidiu sozinho, caberá um recurso chamado agravo interno. Agravo interno, também chamado de agravo regimental, porque antes do CPC, né, de 2015, só tinha previsão dentro de regimento interno dos tribunais. Aí depois que a lei passou a prever. Tudo bem? Prazo também de 8 dias. Esse recurso eu apresento contra a decisão do relator, chamando os demais MIGs, os outros 2 MIGs deles, para que eles possam proferir a decisão colegiada. Via de regra, gente, as decisões proferidas por órgãos colegiados recebem o nome de acórdão, tá? Alan, da decisão do TRT, que julga recurso ordinário, cabe recurso de revista? Vamos lá para a regrinha do recurso de revista, gente. Caberá se houver divergência jurisprudencial. Alan, eu promovi essa ação em São Paulo, o TRT de São Paulo negou vínculo para motorista de aplicativo, mas no Rio de Janeiro reconheceu. Deixa eu ver se está aparecendo. Então, nessa hipótese, caberá? Caberá. Ou o que mais, gente? Violação à lei, súmula vinculante, orientação jurisprudencial ou violação à Constituição Federal. O acordo do TRT tem que incidir numa dessas hipóteses para que você possa interpor o recurso de revista. Atenção! No rito sumaríssimo só cabe quando houver violação à súmula vinculante e à Constituição Federal. Perceba que no rito sumaríssimo as hipóteses de recurso de revista são mais restritivas. Por isso que os entes públicos não são submetidos ao rito sumaríssimo, salvo empresa pública e sociedade de economia mista. Tudo bem? Na fase de execução, só cabe recurso de revista quando houver violação à Constituição. Deixa eu tirar meu rostinho aqui, ó. Atenção! Só se admite recurso de revista se você não pretender reanalisar fatos e provas. Súmula 126. Ele só vai analisar o conteúdo da decisão. Ele não vai analisar oitiva de depoimento de ninguém. Tá? Pré-questionamento. Basicamente é o seguinte. O TRT, ao analisar a decisão, ele fala, olha, esse caso aqui, a pessoa não juntou o cartão de ponto, só que eu deixo de aplicar a súmula 338, que presume a jornada da extrajudicial, por tal motivo. Isso é pré-questionamento. Ele falou por que ele deixa de aplicar o que ele violou. E se ele não faz isso? Embargo de declaração para fins de pré-questionamento. Beleza? E atenção, há necessidade de se analisar o que a gente chama de transcendência. Vou apagar eu aqui um pouquinho, que foi criado pela reforma trabalhista. Transcendência econômica, é o valor da causa. Política, questão relacionadas às súmulas, social, direitos previstos no artigo 7º da Constituição, e jurídica, uma nova interpretação, por exemplo, contrato de trabalho intermitente. Alan, parece que dessa forma ficou mais leve, sim. Basicamente, na prática, fazer um recurso de revista ele é mais complexo do que você entendê-lo na teoria. Tudo bem? Só que atenção, só cabe revista se antes julgou o ordinário. O ordinário é a primeira vista. O revista é uma nova vista, uma revista. Tudo bem? Show? Voltando então aqui para o nosso desenho dos nossos recursos. Aqui, ó. Interpôs o recurso de revista, Alan.
interpus o recurso de revista. Ele foi para o TST. Só que no TST você tem 8 turmas. Vamos supor que seu processo caiu na primeira turma e deu ruim. Só que se tivesse caído na quarta turma, daria bom. Houve uma divergência entre as turmas. Por conta da divergência, cabe embargos de divergência para a sessão de dissídios individuais 1. Tá certo? E aqui também trago para vocês, né, no nosso material, eu sei que está passando rápido, mas só para vocês terem aqui, ó, as hipóteses de cabimento, um desenho, os fundamentos, para que vocês possam ter. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, Alan, a sessão de dissídios individuais violou a Constituição Federal. Por conta disso, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, lembrando que esse recurso não necessita de depósito recursal. Tudo bem até aqui? Caramba, Alan! Dito dessa forma, ficou tão mais leve. Deu dúvida, volta à aula, analisa o materialzinho que eu disponibilizei para vocês e qualquer coisa o professor está à disposição aqui nas redes sociais. Lembra? Instagram, Alan Mesquita Prof. Espero ter contribuído mais um pouquinho para o aprimoramento de vocês. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.